Senhor, reprimi a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Aleluia. Queridos, olhando para a palavra do Senhor, nós vemos aqui o profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, o profeta chorão, o profeta que mais profetizou a respeito do cativeiro babilônico. Ele foi quem mais profetizou sobre isso, e nós vamos falar disso um pouquinho nessa noite, e vamos tratar da vinda do Senhor para os nossos dias também. O profeta Jeremias também falou acerca do Senhor Jesus Cristo e da sua vinda também. O profeta Jeremias tratou disso. Quando nós olhamos para o profeta Jeremias, nós vemos que algumas das suas profecias já se cumpriram, ou quase todas, mas ainda há algumas para se cumprir. Quando ele profetizou a respeito do cativeiro babilônico, ainda não havia acontecido. E toda vez que alguém fala alguma coisa que ainda não aconteceu, todos ficam na expectativa de que aconteça. Queridos, e foi assim com o profeta Jeremias. Agora, olhando para a Bíblia Sagrada, esse cativeiro começa exatamente no ano de 598 a.C., quando o rei Joaquim governava ali a terra de Israel. Joaquim governava a terra de Israel, e a Bíblia diz: e fez Joaquim o que parecia mal aos olhos do Senhor. Todas as vezes que você vê na Bíblia que um rei começa fazendo o que parece mal aos olhos do Senhor, ele vai se dar mal, querido, se ele não mudar de opinião, se ele não mudar de comportamento. E Joaquim fez dessa forma. Infelizmente, tem pessoas que pensam que a aparência não quer dizer nada. Se você tem dúvida se Deus está se agradando ou não, mude o seu conceito, porque você sabe o que agrada a Deus. Você sabe o que Deus quer de você. Ninguém melhor do que você mesmo para saber o que Deus quer de você. Ninguém melhor do que eu mesmo para saber o que Deus quer de mim. E Joaquim começou a reinar muito novo. E diz a palavra do Senhor que veio o rei Nabucodonosor contra ali o povo de Judá e Jerusalém, e assitiou e entrou. Joaquim se entregou sem lutar. Ele e a sua família entregou sem lutar. O rei Nabucodonosor entrou, pegou ali todos os utensílios da casa do Senhor, ouro, prata e tudo que havia de valor, e levou para a Babilônia. E o que eu quero dizer com isso, queridos, repita comigo: crente não entrega o tesouro, sem lutar, querido. Joaquim entregou sem lutar. Não entrega o que Deus te deu sem lutar. Tem que lutar, querido. Não entrega se é dor, não. Joaquim foi lá e entregou, ele falou: não compreendo. E agora, queridos, o rei Nabucodonosor levanta um outro rei, chamado de rei vassalo. E agora ele coloca um outro rei ali. É o rei Macanias, que dá o nome de Zedequias. E diz a palavra do Senhor que fez Zedequias o que parecia mal aos olhos do Senhor. Mas só que agora Zedequias, ele resolve afrontar a Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Nabucodonosor manda o seu exército invade novamente a cidade. Só que agora pega Zedequias, traz sua família, degola os filhos, lhe fura os olhos e deixa ele naquela situação. Eu disse para os irmãos repetir que crente não entrega sem lutar. Agora Zedequias estava lutando e a coisa piorou. Agora eu quero que você ouça uma coisa: quem luta sem o Senhor vai ter prejuízo. Se você entrar numa luta, tenha certeza que Deus está do teu lado. Porque se você tiver certeza, é melhor nem lutar, querido. É melhor nem sair do seu lugar. Porque crente não entra na batalha se o Senhor não for na frente. Todo crente que entra em batalha tem que ter o Senhor na frente. E vocês sabem que Nabucodonosor, ele fez uma qualitativa. Ele escolheu os melhores que estavam no reino do Senhor para levar.
pessoas, carpinteiros, artífices, homens de guerra, sábios, todo tipo de homem inteligente. Querido, até o inimigo sabe que aqui está cheio de gente inteligente. Até o inimigo sabe que você é o melhor que Deus escolheu, porque Deus não escolhe coisa ruim. Se escolhesse coisa ruim, teria outras pessoas aqui, mas Deus te escolheu porque você é diferente. Nabucodonosor formou ali, ele era tão inteligente que ele queria a inteligência dos outros à sua disposição. Ele queria que os outros que eram doutores em algumas coisas fossem amigos. Só que dessa vez, Nabucodonosor, ele destruiu um altar. Diga comigo, altar. Ele destruiu o templo. Diga templo. Destruiu as casas. Vocês estão bons. E destruiu os muros. Amém. Glória a Deus por isso. E destruiu tudo, queimou e foi embora. E ficou somente aqueles que estavam feridos, cansados, e que Nabucodonosor não julgava tão forte assim. E agora, esse povo deportado chega na Babilônia e começa a conhecer a Babilônia. Alguns vão para o palácio, como vocês conhecem a história de Daniel e de outros, Sadraque, Mesaque, Abednego, todos eles que foram ali, e eles foram bem sucedidos, queridos. Eu vou dizer uma coisa para vocês: crente fiel é bem sucedido em qualquer lugar, querido. Não importa onde ele vai se dar bem. Não importa o que vai acontecer com os outros quando o oprime, porque na hora que aperta, ele tem o que dar, querido. Se Deus está te apertando, é porque você tem o que dar. Se Deus está te espremendo, é porque sabe o que você tem. Deus não vai pedir fruto para quem não tem capacidade de dar fruto. Deus não vai pedir nada disso. Infelizmente, tem crente que só é crente aqui, que quando sai daqui, ele parece que é outra pessoa. Aí ninguém consegue ver suas qualidades de crente, porque ele parece que é um mundano, parece que é da Babilônia, que nunca aprendeu nada na casa do Senhor. Querido, o crente foi feito para fazer a diferença. Não foi para se corromper ou ser igual a A, B ou a C. Você é para ser igual a Cristo, imagem dele, semelhança dele, igual a ele, porque ele é santo, você tem que ser santo. E agora, queridos, nós vemos ali em Babilônia muitos homens usados por Deus. Queridos, o livro de Isaías, no capítulo 35, ele diz o seguinte: que águas arrebentarão o ermo no deserto. Aonde não tem nada, vai haver alguma coisa. Só vai haver alguma coisa se você realmente se dispor a fazer o que Deus mandou para você. Tem gente que deixa de crescer no serviço porque se nega a fazer aquilo a qual foi designado. Queridos, nós temos que honrar as nossas autoridades, sermos crentes em todo o tempo. Se o teu trabalho está te deixando numa situação que você não pode ser crente, então você tem que mudar de emprego. Porque é melhor entrar no céu lhe faltando um olho do que ir no inferno com os dois. É melhor arrancar um braço, uma perna. Queridos, é preferível entrar manquejando do que ficar morto pelo caminho. Deus quer que você entre, Deus quer que você conquiste. Por isso Ele te escolheu. E o crente fiel, toda vez que é posto à prova a sua fidelidade, Deus honra, querido. Não importa onde você esteja, Deus vai te honrar se você verdadeiramente fizer aquilo a qual Deus espera que você faça. Não foi diferente com Daniel. Os irmãos conhecem a história, a qual todo mundo dizia que não podia orar, mas ele sabia que orar era coisa de crente. Queridos, tem gente que sabe que orar é coisa de crente, mas nunca
ouvir a tua voz pela madrugada. Deus quer ouvir você falar com Ele. Deus quer ter um particular contigo. Tem coisas que, irmãos, eu acho que todo mundo tem um segredo, sim ou não? Sim. Segredo a gente tem que contar baixinho e escondido. É no oculto do teu quarto de madrugada que Deus quer te revelar um segredo. É no oculto do teu quarto que Deus quer ter particular contigo. Ele quer que você seja diferenciado. E agora, queridos, nós vemos, eu vou me adiantar um pouco, nós vemos no livro de Esdras o retorno do povo para o seu reino, o retorno do povo. Quando o povo estava lá em Babilônia, os babilônicos diziam para eles: olha, está escrito no Salmo 137, verso 1 a seguir: cante-nos um cântico de Sião. E os crentes na beira dos rios da Babilônia diziam: nós não vamos cantar. Como cantaremos se estamos aqui aprisionados? Eles colocaram as suas armas no salgueiro e estavam esperando o dia do retorno. Queridos, o dia do retorno do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Pode preparar a sua trombeta, tire ela do salgueiro. Pode preparar a festa, porque o Senhor já está voltando. E agora, queridos, nós vemos que Deus levantou Ciro, rei da Pérsia, a qual Daniel havia profetizado, e agora ele domina sobre tudo e nomeia Artaxerxes como rei em Babilônia, um rei vassalo. E agora a Pérsia é um sistema mais light, vamos dizer assim, permite que o povo faça algumas coisas. E agora nós vemos o retorno desse povo. Quando volta Esdras, Zorobabel e Jesuá, foram os primeiros a voltar. Queridos, nós temos que nos preparar para se encontrar com o nosso Senhor Jesus. E esses homens estavam sendo os precursores a retornar a Israel. E quando eles chegaram, eles viram a desolação que ali havia. E a primeira coisa que eles fizeram foi Esdras, o escriba, começou a escrever a lei do Senhor, começou ali a escrever tudo que o Senhor havia dito para o povo, porque o povo estava naquela condição por não ter dado ouvidos à palavra do Senhor. Muitos estão passando no apego porque não dá ouvido à palavra do Senhor. E sabe por onde começa uma grande reconstrução? Começa com a palavra, porque a palavra é ela que vai nos sustentar, é a palavra que vai fazer com que nós alcancemos aquilo que o Senhor tem para nós. E agora
no altar que os profetas de Baal e os profetas de Azera ofereceram sacrifício a Baal, é o mesmo altar que Elias ofereceu a Deus. Mas Elias arrumou o altar primeiro, queridos. Assim Deus recebe. Deus só recebe quando nós nos colocamos em posição de fazer o melhor. E depois de fazer o altar, agora eles passam a reconstruir o templo. E diz a palavra do Senhor que eles colocaram primeiro o alicerce. E quando eles colocaram o alicerce, os velhos começaram a chorar. Os velhos começaram a chorar copiosamente, porque eles haviam visto como era o templo de Salomão, e agora estavam vendo aquela casa toda destruída, e somente o alicerce, e começaram a chorar, a chorar, a chorar, e os mais novos viram aquilo, e começaram a glorificar, a glorificar, a glorificar. Querido, qual é a tua visão? É do passado, é do futuro. Se é do passado, chore, mas se é do futuro, glorifique. Os jovens que não sabiam como era o tempo só de ouvir falar, eles viram simplesmente ali o alicerce e começaram a dar glória a Deus, porque falou: eu vou ver essa casa tão bonita como era antes. Deus vai reconstruir a tua família, Deus vai reerguer a tua casa, Deus vai mudar a tua história. Comece a glorificar. Tem gente que só pensa no passado, é que fulano, é que ciclano. Pense que Deus tem coisa nova todo dia. E agora eles levantaram e começou a ter aquele embate ali entre os que choravam e os que glorificavam. E quem estava lá fora começou a ouvir uma mistura diferente entre choro e glória a Deus. Quando eu vejo glória a Deus e choro, eu falo: é Pentecoste. E o povo começou a entrar e dizer: já está tendo culto, querido. Quando você começar a glorificar, os seus vizinhos vão ver, o povo vai ver que Deus está na tua vida e que você vai fazer a diferença. E agora, queridos, eles começam a reerguer o templo. E a palavra de Deus nos diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso os teólogos divergem para várias posições. Mas, queridos, a glória de Deus, ela tende a ser maior na minha e na tua vida todo dia. Se você permitir, a glória de Deus vai ser maior do que a de ontem. Se você permitir, hoje Deus vai fazer mais do que ontem, porque Ele é Deus que pode mais todos os dias. Você não viu o limite de Deus para a tua vida. Aleluia! Aleluia! E agora começa a vir Neemias reconstruir os muros e o restante. Queridos, nós podemos fazer tudo pela nossa vida espiritual, mas se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalhos se edificam. Se o Senhor não guardar a nossa família, em vão vigia o sentinela. Queridos, em toda a nossa vida, Deus tem que ser o centro das atenções, Ele tem que ser o principal. Não adianta ter muitos dizendo: o meu filho não vai se contaminar com a internet, ele não vai para baile aqui, ele não vai para baile ali. Queridos, maior do que o muro é o teu joelho no chão. E agora Neemias recebe a notícia também de que o povo está triste e desolado. E ele vem, pede autorização e recebe condições de reedificar os muros. Muro é proteção. Queridos, as empresas que mais crescem no dia de hoje é de segurança. Todo mundo abre uma partinha de segurança. Todo mundo quer fazer, todo
mais segurança que eu comprar um filme de segurança. É o que dá dinheiro. Mas você sabe o que gera essa firma tão grande? É a insegurança. O medo faz alguns prosperarem para uma área. Queridos, espiritualmente falando, tem crentes fazendo muros enormes e se esquecendo de chamar o Senhor que guarda toda a casa. Faz grandes obras, mas não se dá conta de que Deus não está no meio dela. Nós temos que estar atentos para que tudo que nós façamos, Deus possa estar dizendo: eu aprovo a tua obra, eu aprovo contigo, eu sou contigo, vai em frente, que eu te esforço, eu te ajudo, vai em frente. E agora, queridos, Neemias chega e começa a trabalhar nos muros, e os inimigos em todo o tempo nunca tentou parar uma obra do Senhor, queridos. Ele vai começar a dizer que o que você faz é errado. Normalmente tem sempre uns irmãos que até do nosso lado faz isso. É do ladinho mesmo, está errado, não é desse jeito. Queridos, a melhor maneira de aprender é fazer. E às vezes nós nos colocamos em posições que Deus não queria que nós estivéssemos. Às vezes nós devemos estender a mão, nós ficamos hesitantes. Será que vai dar certo? Será que é assim mesmo? Será que esse congresso vai sair? Será que os varões vão cantar? Será que... Queridos, o será ficou para trás. Confie que Deus vai dar certo. Se é para Deus, vai dar certo. Eu nunca vi uma coisa para Deus dar errado, a não ser que você esteja com segundas intenções. Mas se é para Deus, vai dar certo. Se é para Deus, vai funcionar. Se é para Deus, vai acontecer. E agora, esses homens ergueram a cidade, queridos, esperando o povo voltar. Jeremias, ele diz que assim diz o Senhor: reprime a voz de choro. Queridos, o povo chorava porque havia perdido pai, mãe, irmão, tio, tia. O povo estava em desolação, porque eles tinham sido capturados. E infelizmente na nossa vida, nós temos parentes ainda aprisionados. Temos parentes que precisam retornar. Tem pessoas que saíram daqui e têm que voltar. Mas uma coisa de quem está aqui tem que fazer, queridos, é palavra, é altar, é tempo, é muro. Isso é de quem está aqui. É preparar para aqueles que estão lá quando chegar. E quando chegar, encontrar o povo glorificando e dizendo: nós estamos te esperando, nós estamos consagrados, nós queremos
para ele. Ele falou, mas você disse que você é bravo. Eu sou mesmo. Mas o importante é, quando eu era pequeno, eu era o mais velho de casa, e menino na rua era problema sempre. E a minha mãe dizia, se apanhar na rua, vai apanhar em casa. Então eu não podia apanhar na rua. Eu tinha que dar um jeito. Ou correr ou bater. Apanhar não, foi até 2 vezes. Tá bem. Mas queridos, um dia tinha um rapaz mais velho do que eu. E direto, hoje ninguém conhece isso, né? Dava uns cascudos na minha cabeça. E eu chegava em casa e voltava com ele apanhar. Mas aí eu me colocava no cantinho e ficava triste. E o meu pai percebeu aquilo. E um dia, queridos, eu estava na rua e o rapaz veio. Na hora que ele veio, eu olhei para ele e falei, vou voltar para casa. Vou voltar para casa. Aí o semblante dele mudou. E eu olhei, o que aconteceu? Ele disfarçou. O meu pai estava do meu lado e disse assim, bate nele agora. Querido, Deus está fazendo isso para você hoje. O menino não vai te encostar. Ele vai olhar assim para o Senhor e vai, não, esse aí não, esse eu não posso. Ele está te defendendo. Você é capaz, você é pequeno, mas ele é grande. Quem está contigo é maior. Queridos, agora você imagina a minha felicidade. Agora o meu pai me defendendo. Agora eu quero ver. A gente fica até mais valente, né? Agora, vem. A gente começa. O inimigo também é assim. A gente chama às vezes, mas é confiando naquele que está conosco. É aquele que vence a batalha. É aquele que joga por terra. E é ele que faz isso. Queridos, eu ouço muito crente dizendo, eu vou pisar na cabeça de Satanás. Eu piso. Depois de Jesus matar. Aí eu piso. Depois de Jesus humilhar alguém, se deixar uma mexer, eu vou também. Ele me humilhou tantas vezes, tripudiou sobre mim, fez coisas contra mim. Agora que ele está bem derrotado, olha eu glorificando ao Senhor aqui, querido. Olha eu dando glória aqui. O inimigo vai te ver cantar o hino da vitória sobre a cabeça dele, porque o Senhor vai dar vitória. Aleluia. E agora esse povo reconstrói tudo ali. E Jeremias diz assim na parte dele do versículo: há galardão para o seu trabalho. Queridos, eu congregava em São José e tinha um pastor que falava assim para mim, eu era novo, pode fazer com vontade, porque quem recompensa, recompensa bem. O meu Deus não paga pouco, o meu Deus só paga muito. E se você está achando que está demorando, ele não vai pagar com juros, porque o salário já é alto. Você pode trabalhar, querido, você pode fazer, porque Deus tem uma recompensa para você. Continua trabalhando, porque há galardão do seu trabalho. Que paz, meus irmãos. Tem gente que não faz nada na igreja com medo que o próximo assumir, vai ser um negócio bem organizado. Não existe. Mas tem gente que quer boicotar o próximo. Agora ele vai ver o que é bom, deixar tudo meio assim. Queridos, você acabou com tudo que você fez para trás. O negócio é fazer como se Jesus fosse voltar hoje. Como se Jesus fosse voltar agora. Porque na hora que ele vier, ele quer os tais que assim estejam fazendo, trabalhando. E quando nós vemos aonde os irmãos escolheram como tema, eu vou encerrar, não vou prosseguir nessa linha, e diz assim, que haviam ali 10 virgens, e parece sempre que elas são sempre iguais, mas uma trabalhou mais que outra. Mas onde? Quando foi buscar azeite a mais, você tem algo mais que os outros não têm. Você tem uma coisinha a mais que o outro não tem. E isso pode fazer toda a diferença no seu galardão. E quando nós olhamos
que vai ser a minha vez. Eu estou com azeite transbordando. Eu estou sempre de sobra. Está sempre sobrando. Queridos, sabe quando é que você tem sempre azeite de sobra? Quando você está sempre de olho no estoque. Dá uma olhada no seu estoque e vê se está sobrando. Às vezes a gente só olha para a lamparina. Quando percebe, acabou. Não tem mais. Olhe mais para o seu estoque, menos para a sua lamparina. A lamparina faz o papel dela, que é clarear. Mas o seu é de verificar que não vai faltar azeite. Não vai faltar azeite na tua casa. Não vai faltar azeite na tua vida. Porque Deus ele vai sempre prover. Vai no depósito e come naqueles que vendem. Porque Deus quer que você tenha sempre no seu estoque. A gente só sabe contar o estoque de bênçãos. Se eu for contar as bênçãos do Senhor na minha vida, eu vou passar tempos aqui. Queridos, e agora nós lemos aqui que diz assim: diz o Senhor que eles voltarão da terra do inimigo. Queridos, isso aqui vai ficar. Nós iremos morar com o Pai. Jesus pode estar falando para os anjos agora. Está próximo o dia deles voltarem para perto de mim. Está perto o dia em que eles irão aqui do meu lado. Eu irei cear com eles e eles comigo. E nós vamos fazer uma festa. Porque Deus é um Deus de festa, querido. E nesses 30 anos eu tenho certeza que Deus tem feito milagres após milagres. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que foram curadas de doenças incuráveis. Pessoas que receberam bênçãos que nem imaginavam receber. E se o Senhor não vier, essas bênçãos não de continuar caindo sobre a vida dos irmãos. Aleluia. E agora, queridos, nós vemos que toda a nossa caminhada ela tem um começo, um meio e um fim. Essa estrada tem um fim. Só não pegue o caminho errado, só não pegue atalho, siga em frente, porque no final desse caminho o Senhor está nos esperando, Ele está nos esperando de braços abertos para nos dar aquilo a qual o Senhor tem nos prometido. Muita gente quer saber o que é o galardão. Há pessoas que dizem que haverá até estrelinhas para o galardão. Eu não sei o que é, mas se vem de Deus é coisa boa. É o prêmio, mas qual é o prêmio? Queridos, como é que se vai receber um prêmio onde as ruas são de ouro? Sabe, você tem uma noção do tamanho do prêmio. Você não de ouro hoje está ótimo como prêmio. Mas lá, isso não vai valer nada. Está lá à sua disposição. Agora tente imaginar o que Deus tem de grandioso para nos dar, aonde tudo é grande. Queridos, aquilo que a nossa mente humana não consegue alcançar, porque nós somos muito limitados a comparar o céu com aquilo que nós iremos ver. E eu vou encerrar contando um testemunho que aconteceu comigo. Um dia eu estava em Bela Vista e estava na frente do grupo de varões da congregação do Jardim Bela Vista. E eu vejo uma família que meu pai e a minha mãe, eles não deixam a filha em casa não. O dono vai para a igreja. Não tem isso? E se você falasse qualquer coisa de dizer assim, hoje eu estou cansado. Minha mãe tinha uma palavra na toda a língua. Já começou a manquejar já começou a manquejar é arrastar, né? Ó, eu vou endireitar sua perna porque anda firme. E quando a gente estava na igreja, naquela época, se dizia o seguinte, que se dissesse não, Deus castigava. Então ficava aquela impressão de que tudo que vinha na mão, você tinha que acabar. E se você falasse não, a
esse testemunho com o Alan. Nossa igreja estava lotada, eu estava liderando os varões como contra a sua congregação, sendo segundo pastor e tendo Noé. Irmão, não tinha nem medo lá não? Tinha, mas um monte de medo que perdeu o medo. Vou chamar de medo, não vou chamar de temor, porque era medo mesmo. Eles não queriam, não quero, pastor, não quero. Ficava sentado lá. Parece que eles sentavam para ver a derrota do próximo. E queridos, eu não desisto. O negócio vai estar ruim do jeito que foi, eu vou também. Eu sou um cara de terceira. Existe cara de terceira, né? Eu já disse, acho que isso é mesmo. Eu sou cara de terceira. Aquela que a minha avó pegava o martelinho. Na hora que quem tiver que comer vai estar macio. Carne de segunda é bem ruim. Carne de pescoço eu sou também, mas eu sou moído todo dia. Todo dia Deus dá uma moída para me melhorar. E se não for assim, eu não melhoro. Eu tenho que reconhecer as minhas fraquezas e que eu sou nada, eu sou pó, mas é o Senhor que trabalha na minha vida todo dia. E a sede foi com um grupo de varões grandes lá na nossa congregação. E os regentes não foram, não mandaram ceder e esconderam a pasta. Meu Deus do céu. Irmão, vamos assim mesmo. Eu vou reger os varões, o irmão vai tocar esse hino e nós vamos embora. E chamei os irmãos e vamos cantar. Cantei. Queridos, era uma quarta-feira. E o irmão me chamou para reger os varões na sede. Eu disse, irmão, eu nunca regi na minha vida, essa é a primeira vez na vida. Eu já fiz de tudo, eu nunca vou reger de nada. Eu não sei reger. Eu disse, não, mas você vai. Eu falei, não vou. Irmão, pela primeira vez na vida você está me escutando dizer não. Eu tenho até falado para minha esposa que eu preciso dizer não. Eu acho que Deus colocou o Senhor na minha frente para mim dizer não. O irmão falou, não, você vai. Eu não vou. Faz o seguinte, não vai para casa, olha, Deus, eu continuo. Tá bom, se é assim, glória a Deus. Ele foi para casa. No domingo, eu saí da escola dominical e fui com a minha família almoçar no shopping. A minha filha tinha 2 anos, a Nicole. E nós estávamos subindo na escada rolante. Queridos, o pé dela travou a escada rolante. Travou. A escada rolante travou e ela gritava desesperada e a gente gritava mais que todo mundo. O bombeiro trouxe um pé de carro de uns 3 metros de altura, abriu a escada rolante, tirou o pé da minha filha. Eu não conseguia nem olhar. E a minha esposa desesperada, nós corremos para o hospital. Chegamos lá e ela não deixava nem ver. E eu falando, Senhor, que luta, Senhor, que luta. Eu não sei mais, o menino quebrou o pé. Criança de 2 anos tem que estar tudo moído agora, não quer nem olhar. Eu quero só que o Senhor faça um milagre, não quero nem ver o que aconteceu, eu quero ver o milagre, não quero ver desgraça. Quando ver desgraça, chama outro, não, eu quero ver milagre. E fomos, a minha esposa foi, e a minha filha não deixava relar, cortou o sapato dela no meio, irmãos. Nós chegamos no hospital, minha esposa, deixa eu ver. Aí tirou o sapato dela, vamos tirar uma radiografia, tirou, não quebrou um osso. Não teve uma arranha, nem vermelho, para minha filha é branquinha, branco não fica vermelho, mas branco fica. Nem vermelho ficou. E eu falei, Senhor, mas como é que essa menina é tão escandalosa assim, grita? O Senhor falou para mim, não, eu fiz um milagre. Mas Deus fez um milagre. E eu não entendi. Eu falei, Senhor, será que foi porque eu disse não? Aí me veio tudo aqui na cabeça. Eu lembro que minha mãe falou que dizer não dava problema. Dizer não dava problema. Eu não estava nem orando, eu já estava com o não pronto. Aí o irmão ligou em casa comigo depois, antes de ir para a igreja, ó, o não comigo. Irmão, e aí eu vou sim, irmão. Eu vou estar lá. Você corre.
primeiro ensaio, tinha na faixa de 150 varões. O irmão me chamou e disse assim: irmão, se você veio aqui para falar que você não sabe nada e que vai ajudar, então volta para cá. Tem que chegar aqui e fazer. Eu sabia que eu não devia. Aí cheguei, me apresentei e fiz o que o irmão falou. Falei, não, eu não sabia de nada não. Ele já pensou esse bando de irmão torcendo aqui para mim dar certo. Olha, que esse tanto torcendo para dar errado. Se eu disser que eu não sei, tudo que eu fizer é errado. Ele disse: se você disser que não sabe, tudo que você fizer, o Senhor vai poder ver. Você vai fazer em nome do Senhor, para Deus vai te capacitar. Irmão, não me pergunta se meu culto ficou bom no congresso, que eu nem me lembro. Eu chorei tanto. Eu não vi nada. Eu não sei de nada. Mas eu recebi uma grande bênção. Depois daquele dia, a nossa congregação começou a encher. O pastor falou: vou transformar em congregação. Eu falei: Pode transformar. Ele falou: ó, não, mas não fique na expectativa não, que vai outro obreiro para lá. Eu volto para cá e vou trabalhar mesmo. Mas é o que eu sempre fiz. E marcaram o dia em que iriam fazer a congregação de Maria Amélia virar a congregação. Dia 7 de agosto. E aí o pastor foi até o pastor Manuel e falou: pastor, o senhor já tem um obreiro para mandar para lá? Ele falou: eu não tenho não. Quem é que está tomando conta da sua congregação? Ele falou: é o presbítero do Nilton. Não conheço. Natural não me conhecer. Ah, é? Como que ele é? Moreninho, galera. Deve achar uns. Aqui tem pouco ainda. Tem congregação, tem uns 20 irmãos que não participam comigo. Tem lá fora. Parece comigo lá. Então ele continuou deixando passar na dúvida. E aí ele falou: pastor, ele regeu os varões aqui no congresso. Ah, aquele moreninho que regeu os varões no congresso? Então põe ele lá para dirigir a congregação. Queridos, dirigi a congregação por 5 anos. Foi a melhor experiência que eu tive com Deus até o dia de hoje. Mas com uma atitude de dizer sim para a obra do Senhor. Se eu não tivesse ido reger, naquele dia que os varões da minha congregação me deixou na mão, o irmão não ia me chamar para a sede. Se eu não fosse para a sede, o pastor não ia me ver. Se não fosse ver, eu não ia para a congregação. Queridos, eu dirigi a congregação 5 anos. Eu nunca disse que aquela congregação era pobre. Sempre disse que eles eram ricos. Queridos, lá nós tínhamos um irmão de aluguel na congregação. Eu disse: irmão, a congregação só tem um irmão de aluguel. É rica. Não importa. Irmão, eu vi o irmão comprar carro zero lá. E o irmão que catava o lixo na rua comprou um carro zero lá naquela congregação, porque Deus abençoou. Queridos, eu nunca comprei uma camisa nesses 5 anos, porque aquele povo me abençoava. No dia que eu saí da congregação, passou 3 meses, e se fosse uma moça, você de camisa, eu falei: não, tem nova aqui que eu ainda ganhei da congregação. Ainda estou usando ainda, querido, porque as bênçãos de Deus não param de cair sobre a vida daqueles que temem e amam a obra do Senhor e fazem, confiando que o Senhor é quem dá a recompensa. Em nome do Senhor Jesus, queridos, nós vamos orar, sabendo que você está fazendo uma grande obra, você está se esforçando para ter a sua esposa aqui, o seu marido aqui, seus filhos aqui. E parece muitas vezes que o nosso esforço é inútil. Parece que tudo que nós falamos não surte efeito, e quando surte efeito, surte ao contrário. Se a gente diz vai, aí que ele se afasta. Se a gente chama, aí que ele corre. Se a gente pensa uma coisa, ele faz outra. Deus está te dizendo nessa noite
que Ele vai trazer aqueles que estão partindo. Deus vai trazer aqueles que precisam vir para cá. Quantos creem nessa palavra que Deus vai encher cada dia mais? Esse celeiro vai ser ampliado e aqueles que voltarem aqui vão ver a mão de Deus operando nesse lugar com poder e com glória. Queridos, eu não sei se eu quero que você chore pensando no passado, mas eu sei de uma coisa: eu quero que você glorifique pensando no futuro. Pense na bênção do Senhor sobre a tua vida e você vai ver o que Deus vai fazer. Pessoas que estão passando na rua vão ver o Deus operando na tua vida. Eu creio assim, e por crer dessa forma eu vou orar aqui, crendo que Deus, Ele vai fazer uma grande obra na tua família. Você que precisa de uma grande obra na sua família, vem aqui na frente, eu vou orar por você, querido. Eu estava orando por um tio meu. Toda vez que ele se sentia puro, ele aceitava Jesus. Toda vez que ele se sentia puro, ele aceitava Jesus. Depois que melhorava, ele morria. Mas um dia, queridos, ele aceitou a Jesus. E a gente às vezes nem acreditava, mas tantas vezes ele aceitava. Mas o que aconteceu? Ele ficou firme na presença do Senhor. Está firme até hoje. Há um dia determinado que Deus vai alcançar verdadeiramente esses corações. Eu vou contar o que aconteceu com o tio meu. Ele bebia, sabe aquele bêbado que bebe em todos os bares do bairro? Ele começava lá embaixo, terminava em cima, dava a volta e chegava em casa guiado pelo álcool. Esse era o meu tio. E todo dia de culto, ele chegava embriagado na igreja. E ficava lá na porta dizendo: ali está a minha neguinha, que é a minha tia. E a neguinha está aí. E a minha tia morria de vergonha, porque ele envergonhava ela. Ele só ia para a igreja bêbado. E todo culto ele aceitava Jesus bêbado. Os irmãos já comentaram a gente que quando fazia o apelo, ele não vai fazer o apelo hoje. Eu quero aceitar Jesus hoje. Você não vai fazer, ó. Fazia o apelo para ele, no outro dia ele não tinha bêbado. Um dia, queridos, em um desses cultos que a gente não dava nada, ele aceitou a Jesus bêbado. Queridos, hoje ele dirige uma igreja. Queridos, Deus faz a obra que nós nem imaginamos, que nós pensamos: não tem mais jeito, não dá mais. Por mais que eu já tenha falado, por mais que eu já tenha aceitado, ele está sempre fraco. Queridos, eu tinha um fraco na casa do Senhor tão forte lá no mundo. Não tinha um rastejando a vida, porque é um fortão correndo para longe de Deus. Eu vou orar e Deus vai fazer um milagre. Você vai orar e Deus vai fazer um milagre. Nós vamos orar e Deus vai